Olá, sejam todos muito bem-vindos à temporada 2022 do ADM Live, o seu encontro com a administração às quartas-feiras, 10 horas da manhã. Eu tenho certeza que você que acompanhou a gente desde 2020 estava sentindo saudade desse encontro, mas acabou-se. Estamos aqui de volta e vamos falar de um tema que está acompanhando a gente literalmente há mais de 2 anos. Graças a Deus está indo embora, mas ainda há muito a se falar. Então, eu pergunto para você e principalmente para os nossos convidados especialíssimos, o que a gestão hospitalar aprendeu com a pandemia? Nossa, tenho certeza que tem muita coisa importante para a gente falar sobre isso e trouxemos aqui os melhores. Quem vai conversar com a gente aqui nesse ADM Live são os especialistas da Comissão Especial em Administração de Serviços de Saúde, aqui do CRARJ, a administradora Rita Garcia e o administrador Jamil Moisés Filho, e os nossos convidados, doutor Rômulo Capelão Teixeira, que é secretário-geral da Associação Médica do Rio de Janeiro, a SOMERGE, também é médico, especialista em clínica médica, medicina desportiva e de urgência, possui MBA em gestão estratégica de saúde, presidente da Academia Nacional de Saúde, das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, enfim, um convidado de primeira linha para falar com a gente aqui no ADM Live, e também o doutor Guaraci Bastos, que já esteve presente no nosso Dose de Gestão, um grande parceiro do CRARJ, diretor jurídico da Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, a AERJ, mestre em Direito Público, especialista em Direito Tributário e de Contabilidade Tributária, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiro e vice-presidente do Sindicato das Empresas de Cobrança do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, fiquei sem fôlego de falar esses currículos tão vastos, convidados de muito peso e muita expertise para estar aqui com a gente nesse primeiro ADM Live de 2022. Sem mais delongas, convido a administradora Rita Garcia, que é coordenadora da Comissão Especial em Administração de Serviços de Saúde, para dar boas-vindas aos nossos convidados e nossos espectadores. Rita, é com você. Obrigada, Érica. É uma satisfação para nós da CAS, da Comissão Especial de Serviços de Saúde, realizar essa live, né, com a presença de ilustres convidados, como você falou, doutor Rômulo da SOMERGE, doutor Guaraci da AERJ, e nosso colega aqui, doutor Jamil, né, o administrador Jamil. Estarmos juntos aqui é um grande prazer, né? Temos muito a conversar hoje, né? E nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos num evento do 18º Encontro de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro. Estávamos nós 4 lá, debatendo um tema muito importante que a gente vai falar aqui hoje, que são os desafios do setor saúde na pandemia, né? Esse evento, ele trouxe à tona um problema sério da saúde, né? Que são as fragilidades do sistema de saúde, que não surgiu na pandemia, já existia, mas que foi agravado pela pandemia, né? Então, a área de saúde já é uma área extremamente complexa e desafiadora, né? E com a pandemia, isso se agravou, né? Então, a partir dessa oportunidade, né, de reflexão que nós tivemos lá no evento, eu queria perguntar ao doutor Guaraci diretamente, porque eu participei da mesa dele, foi uma mesa extremamente interessante, que falava como a fragilidade do sistema de saúde movimentou o judiciário. E eu me lembro que foi abordado o seguinte assunto, que a judicialização, me corrija se eu estiver errado, provoca um aumento nos custos da saúde. Então, isso me chamou muito a atenção, e aí eu queria lhe perguntar, que pudesse me responder em torno de 10 minutinhos, qual o aprendizado que nós, administradores, podemos tirar dessa pandemia, né? Como é que o conhecimento dessas forças e fragilidades, né, que se agravaram durante a pandemia, pode contribuir na nossa melhoria da gestão do sistema de saúde? Bom dia a todos, bom dia, Rita, eu cumprimento todos os membros
desse nosso encontro, e a Érica, que sempre com maestria nos conduz, doutor Jamil, doutor Rômulo. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? A gente sempre juntos. A ERJ é grande parceira do CRA, assim como o CRA é um grande parceiro da ERJ. Me sinto muito lisonjeado de estar presente sempre com todos aqui. Ô, Rita, e desde já eu lhe agradeço pela sua presença maravilhosa lá no 10º encontro de hospitais. Foi, assim, magnífico você estar presente conosco lá. Foi realmente, exaltou e abrilhantou todos os nossos eventos que ali ocorreram. E, como você bem colocou, a pandemia nos deixou alguns legados, uns bons, outros ruins, mas a pandemia nos trouxe ensinamentos, né? Como dizem, foi colocado no passado, o novo normal, que aí passou a ser o novo normal, agora nós voltamos ao normal antigo, né, como um aprendizado do novo normal. E naquele momento que nós debatíamos lá sobre o judiciário, o que nos deu de maior problema junto aos hospitais foram os custos, os altos custos da judicialização de medicamentos. Nós passamos por uma fase quando começou a ter a falta de medicamentos para que as pessoas pudessem ser entubadas, né? Então, com esse momento, os preços dobraram, triplicaram de preço muitas das vezes, os valores ficaram altíssimos. Lembro eu que um par de luvas que custava uma caixa X reais ficou 12 vezes mais caro. Os anestésicos sumiram do mercado e isso nós fomos obrigados a ajuizar algumas ações, né, a associação. Dentre elas, para que o judiciário fizesse uma intervenção, até com as outras empresas de venda, porque os medicamentos estavam fora da curva. E os valores que eram pagos pelas operadoras de saúde eram muito aquém e não cobriam essas diferenças. Então, os hospitais, com seus administradores, que eles sempre nos ajudaram, a administração de um hospital se dá por um médico que faz a parte do front, mas atrás, no background, tem ali o administrador que está dando todo o suporte àquele médico, né? Porque o médico não tem o tempo de comprar o medicamento, ele não sabe gerir o seu estoque, não sabe gerir a sua compra, e aí nós temos os grandes administradores, na qual eu rendo as minhas homenagens sempre, dizendo que o hospital funciona com o médico, mas não deixa de funcionar sem um administrador, né? E ali esse administrador na pandemia nos dava todo o arcabouço para que fossem propostas as ações judiciais, para que nós chegássemos aos custos, fazendo as tabelas, fazendo os valores todos, para que nós pudéssemos entregar aquele paciente, naquele momento de tanto sofrimento, o que ele precisava. E nisso o judiciário foi nosso parceiro, entendeu também que nós estávamos sofrendo com essa alta de preços, com essa alta de demanda, e nos acolheu em muitos dos nossos pedidos, os que eram possíveis, os impossíveis não conseguiram. O Ministério Público do Rio de Janeiro também nos ajudou, e graças a Deus conseguimos passar por essa pandemia, formando grandes profissionais, hoje, com um pensamento muito mais ágil, muito mais rápido, e muito, muito mais profissional, não que seja profissional na qualidade de gestão, mas na qualidade de entendimento da velocidade de pensamento para entregar um produto ou um medicamento imediatamente após a necessidade. Então, eu posso dizer que a tecnologia ajudou muito, mas a tecnologia foi somada ao grande parceiro administrador. Ele que estava no background, fazendo todas as nossas necessidades. Em suma, a tecnologia nos ajudou, mas eu não posso deixar aqui de render minhas homenagens dizendo que o administrador estava lá conosco o tempo todo durante a pandemia. É um trabalho de equipe, né? Eu acho que tem que ter essa integração, né? Isso é super importante. O administrador no seu papel, o médico no seu papel, tentando buscar o melhor para os nossos pacientes, né? Sim. E na pandemia foi um grande desafio, realmente, né? Tivemos que aprender muita coisa nova e nos juntar e nos unir, né, para dar os melhores resultados. Mas obrigada pelo seu... Eu agradeço mais uma vez. Boa. Érica. Muito obrigada, doutor Guaraci, Rita. Bom, agora eu vou convidar o nosso administrador Jamil Moisés Filho para fazer uma pergunta ao doutor Rômulo, mas antes eu queria falar com você que está assistindo a gente agora ao vivo. Olha, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, você tem um chat. Quer fazer uma pergunta para os nossos convidados? Passa lá, que eu faço aqui no final, né, para eles tirarem as dúvidas, você estudante, você profissional da administração, que queira fazer uma pergunta aos nossos convidados
estão disponíveis e só mandar para a gente que a gente vai falar aqui ao vivo a sua pergunta. Bom, administrador Jamil, sua fala, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui aos canais do CRA-RJ. Muito obrigado. A minha pergunta, então, ao doutor Rômulo, e reforçando o que o doutor Guaraci falou, e também a Rita, a pandemia ela nos trouxe experiências de uma forma muito rápida e que, se não houvesse, a gente não aceleraria tanto. E os princípios da administração, quando os mares são favoráveis, a gente acaba deixando de lado um pouco, mas quando a coisa aperta, aí que os princípios da administração eles precisam estar presentes. Os pilares da administração e seus princípios, como gestão de pessoas, quer dizer, cuidar das pessoas, tanto da sua equipe quanto do cliente, né? Cuidar dos processos no sentido de agilidade, no sentido de controle de custo, no sentido de integração e tecnologia. A tecnologia, com esse incremento que a gente teve, né? E por conta da pandemia, houve uma transformação digital. Hoje não dá mais para pensar numa organização de saúde que não esteja suportada por um bom sistema tecnológico. Então, é nesse sentido que eu gostaria de te perguntar, doutor Rômulo, aproveitando a sua experiência como médico, como participante de várias entidades importantes do nosso país, e também como gestor, eu gostaria de dar suas considerações a esse respeito. E reforçando também, aproveitando, e até depois ouvir do doutor Guaraci, essa questão tributária, porque tem se falado nessa reforma tributária e que alguns representantes de entidades de saúde já estão até se manifestando que, se essa reforma ocorrer da forma como está se alinhavando, ela vai causar um aumento de custo, nos prestadores de serviço de saúde em torno de 3% a 4%, que parece pouco, porque a gente tem uma herança inflacionária, mas é muito, porque as margens estão caindo a cada ano que passa, mesmo que as empresas tenham aumentando receita, está sobrando menos. São essas as considerações, doutor Rômulo, que eu gostaria de ouvir do senhor. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer muito o Jamil, a Rita, a Érica, também o doutor Guaraci, por esse convite e principalmente estarmos aqui presentes, podendo discutir esse tema tão importante. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Em segundo lugar, é uma satisfação muito grande estar aqui representando a SOMED, a Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que nós aprendemos muita coisa, nesse período aprendemos também muita coisa, e principalmente, mas assim, as pessoas, nós temos que começar a lidar pelo seguinte: mal estamos saindo de uma pandemia, estamos entrando em guerra. Então, acho que as pessoas ainda não se tocaram muito bem do que significa vida, do que significa perdas, do que significa tudo isso que aconteceu. Então, eu acho que a humanidade como um todo, eu acho que essa pandemia, por mais que ela tenha ceifado vidas, trazido um colapso para o mundo, mas as pessoas não entenderam ainda muito bem o sentido do que é a vida. Então, essa é a minha primeira manifestação contrária a qualquer tipo de guerra, contrária a qualquer tipo de ceifar vidas. Nós, da área de saúde, como todos que estivemos engajados nessa batalha, nós sabemos que desde dezembro, ou um pouco antes de dezembro de 2018, já existia alguma coisa acontecendo no mundo, né? Nós sabemos que, por mais que as informações sejam rápidas, sejam no estalo de dedos, mas nem sempre elas são tão úteis ou tão importantes para serem divulgadas. Principalmente de onde pode estar nascendo esse vírus. Mas, vamos lá. Aí, em janeiro, já começaram a aparecer os casos mesmo, declarados, e depois, em março, a declaração de uma pandemia, 2020. Então, a gente tem que entender que é tudo muito novo, tudo muito rápido, tudo muito surpresa. E essa surpresa pega muita gente que não tem o mínimo preparo, né? Ou então, até mesmo quem tem uma estrutura bem montada, e a gente não consegue ter
essa resposta. Então, eu vejo que o que nós tivemos no primeiro momento em relação à Covid, né, a doença Covid, provocada pelo SARS-CoV-2, que é um tipo do coronavírus, nós tivemos o seguinte: no primeiro momento, ela virou, principalmente no Brasil, um atendimento hospitalar. Fique em casa, só procure o hospital se tiver falta de ar. Então, ela já era hospitalar, né? Então, trouxe um grande problema, que era termos leitos hospitalares, termos respiradores, termos oxigênio. Então, isso tudo foi um grande problema naquele momento. Problema Brasil? Não. Problema mundo, porque faltou leito em todo o mundo, faltou estrutura hospitalar, médico, enfermagem e outras atividades da saúde. Não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Então, mostrou, em primeiro lugar, assim, nós temos condições de suplantar uma pandemia de uma hora para outra, mesmo estando 100 anos depois da primeira pandemia lá atrás, da gripe espanhola. A gente viu que nós não temos condições para isso. Da mesma forma, as instituições extremamente bem preparadas, a nível hospitalar, nível terciário, pessoas com grandes redes e tudo, com grandes estruturas logísticas, também tiveram problemas, né? E problemas decorrentes de quê? Por mais que pudéssemos ter um lastro econômico bom, por mais que nós pudéssemos ter as nossas finanças em dia, tudo isso, nós temos dinheiro, vamos comprar de quem? Quem está produzindo? Quem está fornecendo esse material? Né? Ao mesmo tempo, nós tivemos os gestores, graças a Deus, não todos, mas alguns gestores, não tendo a índole do fazer bem. Né? Nós estamos vendo aí que ainda existem diversas operações da Polícia Federal em diversas áreas do Sistema Único de Saúde, que foi um baluarte no atendimento à nossa população como um todo. Se nós temos hoje 220 milhões de brasileiros, 25% nós somos na área da saúde suplementar, mais ou menos, e o restante está no SUS mesmo. E muitos da área suplementar também foram atendidos pela rede do SUS. E o nosso Sistema Único de Saúde já vinha com seus problemas, apesar de ser um sucesso. Né? Vocês imaginem no momento em que você tem, a cada momento, aumentando o número de chegada, uma demanda espontânea nas emergências, nos hospitais, mesmo que não tivessem as suas urgências e emergências de porta aberta, e isso foi. Nós tivemos que tomar medidas drásticas, que foram as medidas de abrirmos leitos, né, de todas as maneiras, revermos todos os nossos processos, Jamil. Nós tivemos que rever os nossos processos. Né? Até mesmo quando se fala de recursos humanos, nós tivemos que rever os processos relacionados à nossa qualificação profissional. Você imagina, será que eu tenho 38 anos de formado, não milito mais em área de unidades hospitalares com experiência em UTI? Será que eu estaria preparado para atender um paciente extremamente grave relacionado a uma síndrome respiratória aguda grave da Covid? Provavelmente não. Não só eu, grande parte da mão de obra que estava disponível nesse momento. Diga-se de passagem, muito pouco. E aí o que acontece? Teve falta de pessoal, evidentemente, pessoal treinado, capacitado para tal atendimento. Então, isso aí nós tivemos que aprender que nós temos que ter sempre os nossos profissionais, nós temos que ter sempre um banco de recursos humanos muito importante, não só médico, de enfermagem, por aí afora. Fisioterapeuta teve um papel importantíssimo nessa pandemia. Então, nós temos que ter pessoas, as pessoas qualificadas. Então, nossos processos relacionados aos recursos humanos tiveram que mudar também. Os nossos processos, você imagina o processo de admissão desses recursos humanos, que teve que ser a jato, mas tinha que ser com certeza que nós estávamos contratando realmente médicos, que estávamos contratando realmente enfermeiros, técnicos de enfermagem e por aí afora. Então, isso tudo também teve que ser revisto. Como nós temos que ter uma qualidade muito grande, mas a quantidade fazia a diferença naquele momento. Né? Então, nossos processos mexeram, nossos recursos humanos, e aí vem a tecnologia. Bem, antes da tecnologia, tem os insumos
Cadê os insumos? Quem está fornecendo insumos? Só tinha insumo na China. Né? Você imagina que a gente festejava, filmava os aviões trazendo aí máscaras, trazendo respiradores, trazendo várias dessas coisas. Né? Aí também nós temos que lidar com outra situação, né? A censura e o sensacionalismo. Nós temos tudo isso envolvido. A discussão de uso de substância A ou substância B até teve morte em botequim, por um discordar e outro concordar. As decisões médicas, que elas, cada vez mais, elas são abertas, elas são discutidas, o paciente tem que participar dessas discussões, os familiares também podem, devem participar, mas tem que ser participação não só com o coração, mas com a razão. E a razão, muitas das vezes, deixou de existir, entendeu? Então, ou seja, para abreviar aqui, estamos abertos para outros momentos, foi difícil, é difícil, será difícil e continuará muito difícil, entendeu? Lidar com essas situações. Mas eu acredito que nós, que estamos em cargos de gestão ou em cargos representativos da nossa sociedade, nós temos uma obrigação muito maior de pensarmos no norte que daremos daqui para frente. Essas são as primeiras considerações. Obrigado. Obrigado. Rômulo. Bom, a gente recebeu aqui, né, minha colinha aqui no celular, a gente recebeu uma pergunta em que a Daniela pergunta, ela não especificou para quem, então eu farei para todos, né, que de repente a gente tem pontos de vista diferentes e a gente consegue discutir bacana. Vocês acreditam que a pandemia modificou a forma com que a gestão hospitalar vê o trabalho do gestor? Somos mais... O que eu boto aqui? Acho que algo no sentido de assim, estamos sendo mais vistos? Como vocês veem isso? Eu acho que o doutor Rômulo, que é gestor do hospitalar, pode se comunicar e apresentar essa resposta aí com maestria. Obrigado aí, doutor Guaraci. É o seguinte, com certeza, né? Todo mundo está vendo que a gestão ela tem que ser primordial, né? Com pessoas capacitadas, com pessoas com experiência em gestão, e não dá mais para ser do feeling, no meu feeling, não. Na minha formação, na minha capacitação, no meu aprendizado, na minha formação, eu vou ter a experiência disso. Mas isso vale muita coisa. Doutor Guaraci, o senhor imagina, de uma hora para outra, o senhor tem que pensar em comprar isso, comprar aquilo, trazer tecnologia, incorporar tecnologia aqui dentro. O senhor tem que ter uma coisa que ninguém pode abrir mão em momento algum, na esfera qualquer que seja, é logística. Você tem que ter logística formada. Todo mundo forma logística? Não. Eu digo até assim, eu já estou na reserva, né? Eu sou coronel médico do Corpo de Bombeiros, fomos os fundadores do Grupamento de Socorro de Emergência, essas ambulâncias que circulam ainda no Rio de Janeiro, né? Isso desde 1986, quando nos falava de atendimento pré-hospitalar. Aprendemos muito. Você imagina nós chegarmos numa colisão de um automóvel com ônibus, o senhor ter lá 30 vítimas. Aí nós aprendemos o que é fazer uma parametrização de quem é a primeira vítima que vamos atender, né? Qual é aquela pessoa que nós vamos atender? É a pessoa que está gritando mais ou é aquela pessoa que está no cantinho ali e que essa pessoa é aquela que está com uma hemorragia interna, perdendo sangue, oxigênio? Então, tudo isso vai caber na análise. O que eu tenho que ter prioridade? Foi o que aconteceu na pandemia. O que a nossa nobre colega aí fez o questionamento é verdade. Vocês imaginem que na hora de tomar uma decisão da compra, eu tenho que dar prioridade ao que eu vou comprar. E não adianta comprar ventilador. Eu tenho que comprar respirador. Não adianta eu comprar só um processador. Eu tenho que comprar respirador na hora da contratação. Ou seja, as tomadas de decisão. E essas tomadas de decisão de imediato é que compõem um quadro em que o gestor tem que ser altamente qualificado e valorizou muito, sim, o papel do gestor. E digo aqui pelo Serviço Único, o Sistema Único de Saúde. Se nós tivermos bons gestores,
Não adianta você colocar milhões e milhões e milhões à disposição que você não vai saber nem empenhar esse dinheiro em prol de aquisições, porque nós não vamos ter gestores capazes de abrir um processo, né, um projeto básico para você fazer um processo licitatório, o que é uma compra de urgência, uma compra de emergência, tudo isso. Então, eu acho que, verdadeiramente, como a nossa ouvinte fez o questionamento, eu acho que o papel do gestor é importante, cresceu muito e apareceu muito na área da gestão hospitalar. Doutora Érica, eu vou pedir uma palavra no segundinho para complementar a fala do doutor Rômulo, só para dizer o seguinte: realmente o gestor nessa pandemia foi fundamental, né, doutor Rômulo? E a gente tem que dizer, eu tenho visto na prática, que muitas das vezes os médicos querem ser gestores de hospitais, ou são gestores de hospitais. E muitos deles na qual eu trabalho, alguns hospitais que eu presto serviço, os médicos deixaram de ser médicos para serem gestores, para serem administradores de hospitais. Então, eu acho que só nessa transição de um médico deixar de ser médico, abandonar a sua profissão de origem para passar a ser gestor, isso por si só representa que o gestor é necessário e absoluto dentro de um hospital. Né? São os médicos que nós conhecemos no dia a dia, até de grandes grupos, como bem colocado pelo Dr. Rômulo, que hoje estão na gestão e entregaram o fardamento de médico trocando pelo fardamento de administrador. Então, fica aí, corroborando com as palavras do Dr. Rômulo, sem o administrador nós não conseguimos comprar, não temos leito, não temos espaço, não temos pintura, não tem dinheiro, não tem caixa e não tem gestão. Fica aí só complementando as palavras do Dr. Rômulo. Eu queria colocar também que o gestor é fundamental, é super importante, como o médico é super importante, como a fisioterapeuta é super importante. E eu acho que ninguém faz nada sem trabalhar em equipe, né? O gestor ele tem que estabelecer as prioridades que o Dr. Rômulo colocou, sabendo dos médicos, né, o que realmente é prioritário, né? Não vai sair da cabeça de um administrador isso, vai sair de quem está na linha de frente, né? Então, eu acho fundamental que todos saibam trabalhar em equipe, né? Que todos saibam e sejam humildes de perceber que aqui vai o meu limite e eu preciso do médico, do fisioterapeuta, da enfermeira, para dizer o que eu preciso comprar em prioridade, naquele momento, dentro da minha clínica, do meu hospital, né? Então, eu acho fundamental essa visão sistêmica da organização, saber o que tenho de recurso, aonde que eu posso alocar esse recurso, o que os médicos priorizam como fundamental, e a gente poder trabalhar junto, né? Eu acho que trabalhar junto é o ponto principal nisso tudo, né? Doutor Rômulo, por favor. Pois não. Olha, é importantíssimo isso, Rita. No segundo ponto, olha só a que ponto nós chegamos. Chegou um ponto que nós tínhamos tubos, nós tínhamos respiradores, mas estava chegando numa evidência de falta de medicamentos que levassem a ter aquele paciente em condições plenas e de tranquilidade de uma intubação tranquila. Então, veja bem, para quem não conhecesse uma substância X, que seria um hipnótico importante naquele momento da intubação, acharia por que a gente vai comprar um hipnótico nesse momento? Não é comprar um hipnótico para botar alguém para puramente dormir, e sim um hipnótico para ter a qualidade de uma melhor intubação desse paciente. Então, estes detalhamentos, somente trabalhando em equipe, trabalho em equipe é que vai fazer com que haja essa tranquilidade. E mais ainda, quando a gente sai da esfera de assistencial médico e passa para a esfera administrativa, essa mudança é muito grande, mas ela não pode ser feita pura e simplesmente porque eu acho, e sim porque existe a qualificação profissional para esse quadro. Aí vem uma das consequências, das boas consequências, infelizmente, mas a gente tem que levar essa consideração da pandemia, é que nós médicos passamos a entender que nós temos que ser gestores também, né? Porque quando nós estamos no consultório, por mais que eu não tenha uma equipe
contratada por mim, nem as necessidades e as demandas, doutor Guaraci, que nós temos no hospital, mas nós somos gestores de um consultório. E os consultórios são empresas, e essas empresas elas têm que ser bem administradas, coisa que nós não temos na nossa formação profissional. O médico não aprende a falar de dinheiro, a falar de política, não aprende, isso nós não aprendemos. Mas um gestor estando ao nosso lado, ou nós nos capacitando para estarmos lá como mais um membro de uma grande equipe, aí sim nós poderemos trabalhar em melhores condições. Perfeito, doutor Rômulo. Eu gostaria... Jamil, é que a gente está com mais uma pergunta aqui, hein, Jamil, a sua. Gostaria de reforçar o que já foi bem falado, é que esse termo gestão, que antes era associado a diretora, diretor, gerente, supervisor, supervisora, hoje é associado a gente. Então, qualquer pessoa, qualquer profissional, em que nível que ele estiver, deve ter noção de gestão. Qual o impacto daquela atividade que a pessoa executa no sucesso da empresa? Quanto custa? Qual o processo? Qual a extensão administrável daquele processo de trabalho? Onde é que eu pego? Onde é que eu entrego? Que produtos eu tenho que entregar? Que serviços que eu tenho que entregar? Em que nível de serviço eu tenho que entregar? Então, isso é muito importante, porque, inclusive, aproveitando a fala na questão do bombeiro militar, que algumas empresas fazem treinamento de eventual incêndio, que a gente tem evacuação de prédios e tudo, eu já participei de alguns desses. É muito importante agora, também, além desse, a gente começar a fazer treinamento para uma situação totalmente atípica, que acontece de 100 em 100 anos, mas pode acontecer, e quando acontece faz uma mudança danada, do que vai acontecer, por exemplo, esse efeito chicote que aconteceu, que o aumento, vem uma onda de demanda, sem as equipes estarem preparadas. O que a gente tem que priorizar? Começar a ter reuniões periódicas das equipes, dizendo o seguinte: se acontecer um caso desse, ou um acidente, o doutor Rômulo comentou, vamos imaginar um carro batendo no ônibus, tem 30 vítimas, o que vão fazer? Qual é a prioridade? Quem pode ser deslocado? Quais são as habilidades que cada um tem? Isso periodicamente, no sentido da gente atender melhor, no sentido de reforçar a relação médico-paciente, que eu acho que toda a gestão deve priorizar essa relação médico-paciente no sentido de ter o melhor desfecho possível para o tratamento. É nesse sentido. Excelente, administrador Jamil. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, mas antes, falar para vocês que o nosso presidente, o administrador Leocir Dalpai, está nos acompanhando aqui pelo YouTube, ao vivo pelo YouTube do CRA-RJ, e parabeniza a todos pelas explanações, parabeniza a todos pelas respostas. Bom, o administrador Marcos Azevedo parabeniza os senhores e pergunta: o avanço tecnológico e os custos operacionais apresentam um avanço na qualidade do serviço prestado pelos hospitais. Porém, o atual modelo de remuneração dos serviços não comporta a sustentabilidade das organizações diante dos custos institucionais, como a possibilidade de reajuste salarial da enfermagem. Pergunto: será que não é o momento de repensar a forma de remuneração dos serviços pelas operadoras de saúde? Guaraci já levantou a mão. Doutor Guaraci, por favor, responda ao nosso colega Marcos Azevedo. Obrigado. Esse tema é o tema que mais dói ao hospital, que é a nossa briga enfadonha de resolver a modalidade de remuneração. É uma corda que se puxa de um lado e se puxa de outro. Assim, os hospitais defendendo a prestação de serviço e uma remuneração digna. E as operadoras de saúde tentando ganhar ao máximo, pagando menos, o que é, né, a gestão de operador. O hospital tentando trabalhar para ganhar o seu dinheiro para manutenção.
A Associação dos Hospitais, na pessoa do Dr. Marco Quintela e do Dr. Roberto Velasco, vem intercedendo junto à ANS muito nessa qualidade, nessa condição de forma de pagamento. Ainda não há uma definição, né? O fee for service, o capital invertido, e hoje as operadoras estão propondo o empacotamento, que o doutor Romulo deve aí falar melhor do que eu após essas minhas falas. Quando o hospital começa a receber da operadora por pacote, ele começa, muitas das vezes, a não ter capital para manter esse pacote vivo. Porque dentro desse pacote, algumas coisas não estão previstas, que são as intercorrências, que aquele momento o paciente A é completamente diferente do paciente B, e pode haver uma intercorrência. E a operadora diz ao hospital, olha, eu lamento, o nosso preço foi esse. E se você teve intercorrência nesse, no outro você não teve. Então, a grande discussão eterna ao nosso ouvinte, a qual fez a pergunta, é justamente o equilíbrio entre prestação de serviço e remuneração. A ANS vem tentando equilibrar essa relação, mas não é fácil. Os hospitais sofrem muito com esse tipo de remuneração e não havendo uma definição ainda com este modelo todo seguido, ainda fica bem complicado. Além do que, as operadoras nunca cumprem o que a norma diz na 364, na 363, que seria o reajuste dos valores de preço pelo IPCA. Sempre negociam valores a menos. E os hospitais, por serem frágeis e aí depender das operadoras, são muitas vezes obrigados a aceitar por uma imposição a condição da operadora ou serem descredenciados no momento futuro. Então, seriam essas as minhas informações com relação à condição dos valores para os hospitais. Importantíssima a colocação do Dr. Guaraci. E assim, todos os players estão insatisfeitos, né? A operadora diz que paga muito, o hospital não consegue manter vivo todo o seu sistema, os médicos também reclamam da sua remuneração, o cliente também reclama que está pagando muito, ou seja, todos os players estão insatisfeitos. Eu acho que chegar a um denominador comum sentando, conversando, ad eterno, para a gente ver o que a gente consegue chegar numa melhoria para todo mundo, né? O caminho seria justamente o da conversa, da negociação. Agora, quando você faz o sistema de pacote, como o doutor Guaraci falou, eu não sei se todos que estão aqui têm familiaridade com isso, mas assim, uma cesariana, o pacote é esse, vai ter esse material cirúrgico, vai ter esse campo cirúrgico, vai ter esse tipo de medicamento, o pacote paga tantos, paga o X, e esse X é o que vai ser pela remuneração desse pacote. Ainda ontem, doutor Guaraci, administrador Jamil, senhora Rita, a Érica também, administradora Rita, eu estava no centro cirúrgico acompanhando uma colonoscopia. Mas não foi uma colonoscopia, foram várias colonoscopias. Uma dessas colonoscopias teve uma das complicações, foi a ruptura de um divertículo de um paciente durante a realização do exame, que é uma coisa que pode acontecer. Esse pacote deixou de ser o pacote. O paciente saiu dali, foi para o CTI, já muda completamente a figura, já no centro cirúrgico, lá na realização da colonoscopia, já teve mudança de material, de equipamento utilizado, o paciente saiu dali estável, tranquilo, mas foi para o CTI, começar lá a fazer a sua evolução, tomografia de imediato, ou seja, os custos desse paciente, eles mudaram completamente. Aí você vê, só houve mudança nisso? Não. O hospital tinha leito de CTI? Sorte, tinha. O paciente foi para o leito de CTI. De repente, aquele leito que não estaria ocupado por este paciente pode ter cancelado uma outra cirurgia que precisaria de centro cirúrgico pós-operatório imediato. Então, aquilo que era letivo deixa de ser feito e tudo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, verdadeiramente, é isso que acontece, entendeu? Então, a medicina, assim, a medicina não tem preço. Todo mundo fala, pelo meu filho eu faço tudo, mas a medicina tem custo. Na medicina, é uma das
poucas especialidades em que a tecnologia ela não vem para diminuir o preço. Na verdade, a tecnologia, uma robótica, aumenta o custo, né? Algumas coisas aumentam. Está se falando muito de telemedicina, eu não gostaria de falar sobre telemedicina, tá? Mas tem uma coisa que diz o seguinte: nós médicos, ainda mais nas especialidades clínicas, cirúrgicas, nem se fala, nós fazemos diagnóstico do paciente pelo cheiro. Uma infecção por uma bactéria anaeróbica, uma uremia, um paciente com ciência renal aguda ou crônica agudizada, a gente faz o diagnóstico pelo cheiro. Um paciente diabético descompensado, a gente faz o diagnóstico pelo cheiro cetônico que esse paciente vai apresentar. Entendeu? Então, na verdade, isso pode ser até uma demanda diferente, que eu acho que tem que vir, só que tem que ser discutido a forma, como deve ser feita, mas veio para ficar, não tem como. E essas tecnologias que vieram para serem colocadas dentro de um processo da pandemia, resolveu quantas coisas, porque, como eu falei lá na primeira participação, no início a pandemia era hospitalar, agora é de assistência primária. A gente resolve nos consultórios, resolve nos ambulatórios, resolvemos na clínica da família e tudo isso. Então, esse é o cenário que a gente tem que estar muito atento. Então, remuneração, eu não acredito que a gente tenha a solução disso de hoje para amanhã. Não acredito, como já a gente vem discutindo isso há muito tempo. Você imagina que no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina, existem as comissões de saúde suplementar, em que se discute com as operadoras, se discute com os entes, os players todos, e a gente ainda não consegue chegar a uma denominação comum. Essa era a minha contribuição. E o colega que fez a pergunta, realmente ainda nós não temos muita resposta e nem muita satisfação por todos os lados, tá? Foi o Marcos Azevedo, administrador Marcos Azevedo. Jamil, por favor. E o que a gente vê, né, em cima disso é que não é uma solução rápida, existe uma inércia para se resolver isso, existe um achatamento já ao longo do tempo dessa remuneração. Então, hoje, hospitais com menos de 150 leitos, com algumas exceções, vão ter muita dificuldade de sobreviver, porque não tem escala. Em saúde, ou a pessoa, pelo que eu percebo, ou a pessoa é um centro de excelência, uma ilha de excelência, ou tem que ter escala, porque senão não vai aguentar. Então, hoje nós temos a grande maioria dos hospitais com 70, 80 leitos. Essa é a grande dificuldade que a gente vê. De um modo geral, não só as organizações hospitalares, o que a gente vê é que as margens no Brasil e em outros países, as margens estão caindo. Por isso, da importância dos pilares da gestão, é muito importante que a gente entenda esses pilares, se antecipe, tome decisões mais amadurecidas. O Dr. Rômulo falou de não se resolve mais somente com o filho. O filho é importante, mas o filho tem que ser compartilhado, inclusive com vozes dissonantes. Geralmente o gestor que está tendo muito sucesso, ele tem uma certa rejeição a uma voz dissonante, mas às vezes aquela voz dissonante é tão importante ele ouvir, né? No sentido de ter o melhor resultado. Hoje as decisões, elas devem ser amadurecidas, elas devem ser compartilhadas, porque com margem pequena, do jeito que eu estou vendo as margens alguns hospitais, que eu venho acompanhando ano a ano, balanço, as operadoras de saúde, inclusive, estão com margens muito pequenas também, de um modo geral. Subiu um pouquinho por conta da pandemia, mas isso vai voltar a ter sinistralidade de novo, porque houve uma redução de sinistralidade, principalmente as eletivas, mas isso vai voltar. Então, como o Dr. Romulo bem falou, ninguém está satisfeito e a gente precisa de amadurecimento de gestão. Obrigado.
interessante que ninguém está satisfeito, né? Inclusive nós que pagamos os planos de saúde, que está cada vez mais caro, né? Então a gente fica pensando, onde está esse dinheiro, né? Que a gente paga do plano de saúde, né? Será por uma má gestão? Porque, pelo que eu vi em algumas instituições que eu participei como gestora, né? É que existe também muito desperdício, né? Muitas perdas, muita coisa que acontece por má gestão. Então, eu acho que a gente tem que refletir muito, e na realidade a gente já reflete há muito tempo sobre essas questões, né? De para onde está indo esse dinheiro, como é que está sendo administrado esse dinheiro e por que todos estão insatisfeitos, né? O plano reclama que não tem dinheiro, o funcionário reclama que ganha mal, nós reclamamos que pagamos muito, né? Então, como é que isso está funcionando, né? O que nós temos que fazer para melhorar todo esse sistema e essa dinâmica, né? Vamos pensar que nem o Porter, né? Vamos repensar a saúde, né? Vamos repensar esse sistema de saúde. Será que não temos que trabalhar mais a prevenção, né? Que tem um custo mais barato? Ou será que fica em casa e vai para o hospital já para ser operado, entubado e tudo mais, né? O que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que trabalhar? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. E essa pandemia, eu acho que fez a gente ver a importância de trabalhar a prevenção, né? A prevenção até da sustentabilidade, né, do mundo, né? Porque eu tive uma profissional, né, que falou assim que pediatras recomendem mais ar livre para seus filhos, que isso traz saúde, sol. A gente não pode mais ir à praia porque está poluída, não pode ir aqui porque está isso. Então, eu acho que a gente tem que repensar, né, o todo, né, o sistema de saúde como um todo, né, o que a gente tem que fazer, né? Muito bom. Gente, passou rápido, mas já estamos no fim do nosso ADM Live. Foram 45 minutos, 46 agora de bate-papo, mas a gente ainda tem tempo para se despedir dos nossos espectadores. E como eu sempre peço, mandar um recadinho, falar um pouquinho sobre a importância disso que a gente conversou, da gestão, uma frasezinha, e despeçam-se, por favor. Começando pelos nossos convidados, Dr. Rômulo. Bem, mais uma vez, as palavras são de agradecimento a todos, em especial aí o Jamil, né, por ter contactado lá no nosso congresso, né, da ERJ, doutor Guaracia, doutora Rita, Érica também, muito obrigado a todos que estão participando das redes sociais e tudo. E, mais uma vez, lembrar, como bem a administradora Rita colocou, existem as desigualdades, existe o desemprego, existe uma porção de coisas acontecendo que já vinham e continuam acontecendo em função de tudo que o mundo passa. Você veja hoje um combustível, o preço que está, em decorrência não é o Brasil, é o mundo que está numa condição como essa, né? A América está sofrendo, a Europa está sofrendo como um todo, né? Todos estão sofrendo. Então, acho que a função do grande administrador, a função do grande profissional, e assim, é uma coisa que eu sempre falo, informar para comprometer. Quem está informado está comprometido. Então, aí vai uma coisa assim, por que criaram o tal dos pacotes? Porque provavelmente nós, médicos, nós, enfermeiros, nós, pessoal da saúde, não sabe dizer quanto custa uma máscara de oxigênio. Nós não sabemos, provavelmente, falar quanto custa um gel que faz punção venosa periférica. Isso é importante para nós, como todos os administradores também, mostrarem para os seus comandados, né, para quem está naquele seu grupo, quanto custa, qual o valor mesmo monetário daquilo que está sendo usado. Porque senão não tem ideia. Não dá para você imprimir um negócio e esse negócio saiu um pouquinho diferente, você vai, rasga e vou imprimir de novo. Qual o custo disso? Então, isso é uma coisa muito importante. E pegando o seu gancho, Rita, vou lhe falar, o velho ditado já falava, é melhor prevenir do que remediar, isso é muito mais barato. Existe um percentual muito antigo que fala assim, você tem um custo de 80%
na medicina secundária e terciária e 20% de custo na área primária. Com 20% você faz muito mais coisa do que com 80%. Então, se você investir na tecnologia básica, nas unidades básicas de saúde, nos ambulatórios próprios, nos nossos consultórios, fazendo o famoso check-up, nós temos clínicas importantes no Rio de Janeiro e no Brasil só fazendo check-up. Se você pegar os resultados dessas pessoas, fala assim, vai mais à praia, caminha mais no parque, anda mais ao ar livre. Porém, hoje eu saí de onde eu moro, no Recreio de Bandeirantes, para estar no centro da cidade, em um dos locais do meu trabalho, eu levei 1h42 A minha saúde foi maravilhosa, porque eu vi muita coisa bonita, que eu vim pela Zona Sul. Mas os outros estão fazendo atividade física, eu estou de terno e gravata. Mas foi muito bacana participar aqui com vocês, estou à disposição para outros momentos, agradecimento muito grande e desejar paz, saúde e sucesso. Então, acho que isso vale para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Rômulo. Doutor Guaraci? Vamos lá, só quero fazer um adendozinho na pergunta do doutor Jamil, ele falou da reforma tributária de 3% a 4%. Jamil, eu não vou deixar passar em branco esse tema, porque é bem complicado, vai muito além de 3% a 4%. Tá? Nós estamos discutindo hoje, junto aos sindicatos, às associações dos hospitais, para tentar levar proposta a todo o parlamento, dizendo o seguinte, isso não nos afeta só em 3% a 4%, isso vai além, porque você tem 3%, 4% direto, nós temos os indiretos aí que vão suprir muito mais. Então, eu não poderia deixar de me manifestar sobre isso e deixar esse tema para a nossa querida doutora Rita, para pensar numa futura discussão em termos de gestão com reforma tributária, porque vai impactar o gestor também, o gestor hospitalar, e a todos aqueles na compra de insumo. E, no mais, doutora Rita, eu quero, em nome da senhora, cumprimentar o presidente do CRA, dizer que estou aqui completamente satisfeito, como diz de uma instituição filantrópica a qual eu pertenço, recebi o meu salário e estou muito satisfeito com ele, e ao finalizar eu diria que os trabalhos foram justos e perfeitos, para agradecer a senhora e a todos, doutor Jamil, Éric, doutor Rômulo, grande parceiro, a continuar nessa caminhada, nessa empreitada pelo CRA. Agradeço a todos e desejo aí paz e luz, como diz nosso irmão Rômulo. Muito obrigada, doutor Guaraci. Jamil, por favor. Eu estou muito feliz com a possibilidade de ter participado aqui desse evento, com esse tema tão importante. Reforço a importância da ERJ e da SOMERJ nessa contribuição para melhoria das condições de saúde, porque, em última instância, é pensar no cidadão brasileiro, esse o objetivo, e o evento que a gente foi, esse último, protagonizado pela ERJ, foi de suma importância, com participação efetiva, brilhante do doutor Rômulo, brilhante do doutor Guaraci. Foi muito importante o evento, e hoje a gente está fazendo como se fosse um resumo do que aconteceu no evento. Então, estou muito feliz, eu quero agradecer a todos do CRA, a Érica, que nos conduz tão bem, a querida Rita, muito obrigado, espero que a gente tenha outras oportunidades. Obrigado. Muito obrigada, Jamil. Rita, começamos com você, finalizamos com você. Que maravilha, nossa, participar desse evento foi maravilhoso, né? E eu acho que a palavra que ficou aqui foi sucesso, eu acho que realmente está sendo um sucesso e estamos terminando esse evento com um bate-papo bem profundo, bem bacana, levando para os nossos administradores a importância de ter bons gestores na área da saúde. Eu gostaria de incentivar os administradores, aos alunos, acadêmicos, que venham para a área da saúde, né? Escolham essa área, que é uma área que, quando a gente entra, não consegue sair, né? E é muito cativante. Então, eu quero falar para os nossos administradores que
é muito importante ter administradores na área da saúde, conhecer todas essas nuances do setor, um setor altamente desafiador. E muito, muito, muito obrigada, doutor Rômulo, da SOMERJ, doutor Guaraci, da ERJ, por estarem aqui com a gente, por contribuir com nossos administradores. Doutor Jamil, professor Jamil, nosso querido colega da CAIS, eu queria agradecer a sua participação, a gente no evento lá da ERJ, em Búzios, né, aquele lugar horroroso, né, maravilhoso, no final, nós refletimos, né, opa, por que a gente não faz nossa live com o doutor Guaraci e o doutor Rômulo, né, Jamil? A gente começou a pensar por que nosso evento não pode ter essas figuras tão maravilhosas para poder contribuir, e aqui estamos nós, né? Eu acredito que todos que estão nos ouvindo, participando, tenham gostado, eu espero que sim. E vamos lá, Guaraci, vamos para o próximo, né? Já temos até tema, né? Estaremos aí junto no próximo. Já temos até tema. Olha, maravilhoso, só realmente reforço as suas palavras. Obrigado por tudo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada, Érica, pela sua condução, você é maravilhosa. Obrigada, um beijo. Obrigada, Rita, Jamil, Guaraci, doutor Rômulo, doutor Guaraci. E você que está aqui com a gente até agora, esse foi o primeiro da nossa temporada 2022 do ADM Live. Eu aguardo você aqui na quarta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo, nos canais do CRA RJ. Até lá, um grande abraço para todos. Tchau, tchau.